Falamos no vídeo anterior que a psicofonia e a psicografia são as mediunidades mais conhecidas pelas pessoas. Mas sabemos de fato o que são elas e como elas acontecem? Vamos ver cada uma delas e saber um pouco sobre elas respondendo às dúvidas do vídeo anterior. Vamos lá! O que é psicofonia? Psicofonia é a mediunidade em que o médium possibilita que o espírito se comunique verbalmente, ou seja, através da fala. Kardec categorizava essa manifestação como mediunidade falante. Muitos a conhecem pelo nome de incorporação, mas esse termo passa a falsa ideia de que o espírito entra no corpo do médium. E como já vimos em aulas anteriores, isso não acontece. A conexão ocorre por correntes fluídicas. Para desmistificar essas ideias, chamamos hoje em dia essa mediunidade de psicofonia. Quais são suas formas de manifestação? E como elas acontecem? A psicofonia pode acontecer de 3 formas diferentes: de forma consciente, inconsciente e semiconsciente. Como falamos na aula anterior sobre a glândula pineal, o mentor do médium, através do magnetismo, estimula a glândula pineal a produzir a melatonina, que é direcionada para a parte do cérebro responsável pela fala, onde os espíritos auxiliares do trabalho mediúnico ligam fluidicamente o espírito comunicante aos centros de forças, utilizados na comunicação para que possa se conectar e transmitir sua mensagem. Veremos a seguir como isso acontece em cada uma das formas dessa manifestação. Na forma consciente, não existe efeito sedativo sobre a área do cérebro responsável pela fala, o que significa que não há a ligação fluídica ao chakra, ou centro de força laríngeo, que é responsável pelas manifestações falantes. Por sua vez, não é o espírito propriamente dito que está falando. O espírito comunicante se aproxima e passa sua mensagem telepaticamente. O médium sente a influência intuitivamente, captando o pensamento do espírito, podendo passar ou não sua mensagem. Se concordar em passar a mensagem, o médium transmite a ideia conforme o seu entendimento, usando suas palavras e a forma de falar. Na psicofonia consciente, o médium se lembra de tudo o que acontece durante a manifestação mediúnica, tendo total controle. Essa é a forma mais comum da mediunidade falante. O perispírito do médium, durante a manifestação, pode afastar-se ou não, pouquíssimos centímetros do corpo físico, para ajudar na conexão. Por ser uma comunicação telepática, não há a necessidade desse afastamento. Na psicofonia inconsciente, ao contrário do consciente, o espírito atua diretamente sobre os órgãos de fala do médium, não havendo ligação entre o cérebro do médium e a mente do espírito. O perispírito do médium se afasta do corpo físico, permitindo o controle do espírito comunicante. Nesse caso, o espírito comunicante tem maior ação material, modificando o estilo, os gestos e a entonação de voz. O espírito do médium tem um controle do corpo físico, podendo interromper o transe quando achar necessário, em caso de perigo ou de ação contrária a seus princípios, por exemplo. Mas, fora do transe mediúnico, o médium não guarda nenhuma lembrança da manifestação. Por isso, chamamos de médium inconsciente, e essa forma de manifestação é pouco comum. Na psicofonia semiconsciente, o médium participa tanto da mediunidade consciente quanto da inconsciente, auxiliando conforme a comunicação. A ligação fluídica dessa manifestação acontece entre os centros cerebrais e órgãos de fala do corpo físico,
e através do chácara frontal, chácara laríngeo do corpo espiritual, sendo esse último sedado parcialmente durante a manifestação. O médium lembrará de algumas partes da comunicação. Alguns trechos que passaram por sua mente serão lembrados. Aqueles que não percorreram seu cérebro não será do seu conhecimento. Nessa manifestação, o espírito do médium pode se afastar ou não do seu corpo físico. Enquanto a mensagem está sendo recebida, o médium sabe o que está falando, sente o padrão vibratório e a intenção da comunicação, podendo controlar e intervir se necessário. Ao terminar, lembrará vagamente da manifestação. Essa forma de manifestação também é mais comum entre os médiuns falantes. Em todas as formas de manifestação, o espírito do médium consegue, por sua vontade, ter controle de como o espírito comunicante vai se manifestar, tendo então o médium a responsabilidade de avaliar e ordenar o desempenho mediúnico.